E aí galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês duas ferramentas bem importantes de vocês terem para acompanhar o nível de desgaste da corrente da bicicleta. Vou mostrar o problema e a solução, que seria adquirir esse tipo de ferramenta ou pedir para o mecânico verificar o nível de desgaste da corrente. O que seria o nível de desgaste da corrente? O que ela causa, tá? Bom, essa aqui é uma corrente nova da Shimano, tá zerada. E o que eu queria explicar para vocês é o seguinte, a nível de projeto dessas correntes, que é padrão entre um elo e outro, então a junção do elo e outra tem que ter exatamente, quando ela é nova, 1 polegada ou 25,4 milímetros, tá bom? Isso vai acontecer o casamento correto lá na sua bicicleta. Imagina ela instalada na sua bicicleta, ela vai estar casando perfeitamente com o seu cassete ou a sua catraca e os dentes da coroa, onde vai o pé de vela. Então, na medida que você vai andando com a bicicleta, vai ocorrendo o desgaste natural, onde essas peças vão desgastando aqui dentro e ela vai ganhando um pouco de alargamento. Esses pinos acabam cedendo um pouco para os lados devido ao desgaste. Isso é natural. Uns mais cedo, quando você não faz manutenção, lubrificação, limpeza da sua corrente, e uns até mais tarde, quando você cuida bem, limpa, lubrifica, né? E até a questão também de peso do ciclista e pegada, se ele pedala forte ou não, tá bom? Então esse é o projeto de uma corrente e como ela deve funcionar. Na medida que ela vai, então, você vai pedalando e vai desgastando essa peça, você tem que ficar de olho, porque se exceder muito a distância entre esses dois elos, se exceder mais do que um limite ali que eu vou passar para vocês, você acaba ocorrendo o descasamento dessa peça com o cassete ou catraca e os dentes da coroa, e ele acaba por começar a comer os dentes lá da relação. Ou seja, você abrevia a vida do seu cassete e coroa, que por sinal são peças caras, tá? Muito mais cara do que uma corrente. E então esse é o tipo de problema que causa se você não está atento com o nível de desgaste de uma corrente, tá bom? Então qual que é a solução? É você acompanhar esse nível de desgaste. E hoje em dia está até mais fácil, porque existem essas ferramentas que eu vou mostrar para vocês, que existe da ferramenta mais top, né, original, e tem essas ferramentas aqui um pouco genéricas, né, que foi adquirida no Shopee, mas é muito útil, como eu vou explicar agora. Então vamos lá, vou apresentar essas ferramentas para vocês. Essa daqui é um medidor de desgaste, eu chamo ele de fixo, por quê? Ele tem uma medida daqui até aqui, que são as pontas de prova aqui, tá? As pontas de prova tem um valor fixo e tem gradação, tá, de milímetros ou porcentagem de desgaste que você vai conseguir aferir aqui. Você colocando a corrente numa ponta lá instalada na sua bicicleta, tá? E colocando essa ponta de prova aqui dessa ferramenta, essa aqui não entrou porque ela tá nova, então tá com 0% de desgaste. Se ela tivesse com um pouquinho de desgaste, vamos dizer 50% ou 0,5%, ela entraria até aqui. Se tivesse com 0,75, ela entraria até aqui, entende? E o momento ideal para você fazer essa troca da corrente e evitar o problema de desgastar toda a sua relação seria o 0,75, tá? Isso aí acho que já está bem difundido aí na literatura, nos fóruns, nos mecânicos de bicicleta, que já nos avisa que seria 0,75 é o valor máximo para que uma corrente não estrague toda a relação. E essa ferramenta, ela, como eu disse, ela tem um ponto de prova fixo, tem a gradação de milímetros. O que mais? Ela tem a escala de 3 pontos de desgaste. Ela abrange 10 elos da corrente. Quando eu falo 10 elos, eu estou querendo exemplificar 10, o pessoal chama de gomos, né? 10 gomos, tá? Tem ferramentas que abrangem mais que 10 gomos, que parece que são até melhores, mas essa aqui, ela mede legal. E também, ela mede correntes de várias velocidades.
tem 6, 7, 8, 9, 10, 11 e acho que a única diferença é que você tem que ver qual que é o padrão da corrente. Acho que a SRAM ela tem um padrão diferente em algumas correntes, mas se a sua corrente tiver o padrão de projeto de 1 polegada entre elos, essa ferramenta aqui já te serve, tá? Bom, a marca acho que nem importa tanto, DXR1241, mas é bem genérica. Isso aqui a gente não usa, eu não uso, não é usado para corrente, isso aqui é usado para outras coisas, tá? Mas o que importa são as duas pontas de prova, tá legal? Bom, tem essa ferramenta, custou-me R$18 no Shopee, uma original tá 80, 100, até R$200, aí vai do seu bolso, da sua necessidade também. E essa daqui é uma ferramenta que faz a mesma coisa que aquela, ela faz a medição, só que ao invés de ela ser fixa, essa aqui é gradativa, porque veja só, aqui tem uma escala, ó, escala de 0, deixa eu ver se vai focar, escala de 0, 25, 50, 75, e não deu pra ver, mas tem o 1.0 que seria o 100. Então essa daqui faz a mesma coisa que a outra, só que ela te dá o valor quase que exato do desgaste. Ou seja, não dá aquele salto de 0.25 para 50, ela tem ali o delta entre 0.25 e 50. Então você consegue saber quando ela está se aproximando do 0.75, que é o ponto ideal de troca, e não igual essa daqui que ela já fala de uma vez, ó, já está em 0.75, ou seja, já chegou a hora de trocar. Não, essa aqui dá para ver quando ela vai se aproximando. Só que ela tem um porém que eu quero falar daqui a pouco para vocês. Antes disso, deixa eu falar para vocês como que faz. Ó, tá vendo? Ela tem 2 pontos aqui embaixo, 2 pinos. Você encaixa ela na corrente lá na bicicleta também, tá? Uma bicicleta com a corrente instalada na bicicleta. Você instala dessa forma aqui. Essa corrente é nova, então ela não deveria dar nenhum ponto de desgaste. Ó. E já deu um pouquinho de desgaste, deu menos que 0.25, tá vendo? Eu não tô nem apertando, eu só tô fazendo uma pressãozinha para ela encostar. Aí você fala, poxa, mas por quê? Por que tá dando desgaste nessa ferramenta se a corrente é nova, né? Deveria dar 0, né? Porque o projeto também dessa peça que foi vendida, ela já fala aqui mesmo, na própria ferramenta, que até 0.25 é considerado uma corrente nova. Está focando, ó, New Chain 0.25, ou seja, é considerado que até 0.25 a corrente está nova. Tá vendo? Replace 0.75 seria o que eu falei, é o ponto de troca para substituir, replace, substituir a corrente com 0.75 de desgaste. Então, na medida que ela for se aproximando do 0.75, vocês têm que se atentar para já comprar outra corrente ou mandar para o mecânico para vocês trocar, porque se vocês não trocarem vai dar aquele problema que eu falei para você, que eu vou mostrar até no vídeo aí. Eu já mostrei antes, vou mostrar novamente o que ocorreu numa bicicleta minha, que eu não troquei a corrente e o nível de desgaste ele chegou ao ponto máximo, limite. Ele acabou estragando a minha relação, tá? Tá aí no vídeo para vocês. Então, são duas ferramentas bem baratas. Essa daqui eu não falei o preço, mas eu falo, deu R$35, muito barato. Tem de 40, tem de 50 e uma original da Park Tool da Shimano tá na média de R$200. Agora eu vou falar pra você, qual que é a melhor ferramenta entre as duas aqui, né? O que você achou? Da minha opinião, tá? De uso, as duas são muito boas para fazer medição, porém eu confio mais nessa. A longo prazo eu vou confiar mais nessa ferramenta do que nessa. Mas por quê? Isso aqui não tem gradação. O simples motivo do que? De ter uma articulação aqui, que hoje não tem jogo, tá? Não tem jogo aqui. Mas tem uma articulação que pode dar uma diferença mínima. Aqui milímetros dá uma diferença enorme na escala. E esses pinos aqui, eles parecem ser de alumínio, mas talvez não seja. Mas a questão é, não são tão robustos. Se na hora que eu for medir, se apertar demais, a tendência é que ele entorte, ele avance ou retrai aqui pouca coisa de milímetros, sabe? Ele pode amassar. Se a ferramenta cair no chão e bater de pino no chão, também vai dar uma variação.
e tudo isso vai afetar a escala. Essa ferramenta aqui eu acredito que a primeira queda que eu dei nela eu já não posso confiar mais nela, entendeu? Essa é a questão. É muito boa. O original então acho que deve vir todo bonitinho, isso aqui deve ser muito reforçado. Eu não senti muita confiança nesses pinos aqui não, tá bom? Mas também é uma opinião minha visual aqui, de uso. Tem uma aqui mesmo que quando eu peguei aqui, se eu faço uma pressão maior, parece que ela tá deslocando, então isso não é legal, gente. 1 milímetro de diferença aqui entre as medidas já vai dar uma grande diferença na escala, você entendeu? Então eu acabo usando as duas. No momento as duas estão batendo certinho. Legal que eu tenho essa aqui sempre para saber também quando que tá tudo certinho, que os pinos não estão tortos. Mas é uma boa ter uma ferramenta dessa, tá? E essa daqui eu confio por quê? Aqui é fixo, aqui é uma chapa de aço, não tem como isso aqui entortar, só tem como entortar no amorça ou realmente você tem que dar uma pancada muito forte, tá? O único inconveniente dela é que ela só mostra quando realmente já está no desgaste, ela não mostra a gradação igual a outra ferramenta. Então galera, eu acho que isso aqui é muito útil, esse tipo de ferramenta, ainda mais hoje que a gente tem acesso barato, tá? É muito útil você mesmo acompanhar, você aprender a fazer esse tipo de teste. Nesse vídeo eu não vou mostrar para vocês eu fazendo lá na bicicleta, talvez no próximo eu faça. Mas se vocês procurar também no YouTube, tem um monte de vídeo pessoal ensinando passo a passo como fazer. A questão é que você tem que sempre ficar atento nessa peça aqui. Ela querendo ou não, ela é a mais importante ali da sua relação, é ela que vai te dar prejuízo ou vai te dar alegrias, tá? Isso aqui costuma, você lubrifica, você sai pro pedal, ela suja. Isso aqui fica bastante sujo e começa a desgastar mais rápido se você não limpa, se você não lubrifica constantemente. Ela começa a adquirir esse espaçamento que já começa a sair do projeto dela de 1 polegada entre elos. E aí acontece o que está aí na tela novamente para vocês verem, para vocês se lembrarem do que pode acontecer. E explicando até, olha só, vamos mostrar para você essa catraca, esse cassete. Olha só essas pontas. Tá vendo essas pontinhas? Isso não pode acontecer porque isso acabou o descasamento da corrente. Esse ficou pontudo de tanto que a corrente ela puxou esse material, ela corroeu esse material até ficar uma pontinha como se fosse uma faca. Olha a coroa também, mesma coisa. Tá vendo? O que acontecia quando eu tentava pedalar isso, com essa bicicleta, ela escapava. Ela não tinha o torque ali, a potência. Você dava uma pedalada forte, a corrente deslizava. Então, espero que vocês acompanhem esse desgaste da bicicleta de vocês e possa aí ter muitos pedais felizes aí e com pouco custo também, com menor custo de não ter que trocar uma relação inteira, tá bom? É isso aí, gente. Aquele abraço.